Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai para o nosso segundo vídeo aula sobre a história da Reforma, né? E hoje a gente vai falar sobre Lutero e a Reforma na Alemanha. Se vocês acompanharem os slides lá do que está postado no material didático, na plataforma vocês vão acompanhar do slide 18 até o 38, né, lá do PowerPoint. E também, para aprofundar o conteúdo, vocês podem ler o capítulo 27 do livro Cristianismo através dos séculos, né, do autor Irving Kainz, tá bom? Então, o capítulo 27 do livro é a base desta aula de hoje sobre Lutero. Vamos falar um pouco, então, sobre Lutero, né, a formação dele até o ano de 1517. E não será uma coisa longa, né? Demorada. Nós temos um tempo planejado aqui para esse áudio, para esse vídeo. Primeiro, ele nasceu no dia 10 de novembro de 1483, né? Ele estudou em Eisenach de 48 a 1501, recebendo o ensino superior de latim, que era pré-requisito para entrar na universidade. Em 1501, ele ingressou na Universidade de Erfurt, vindo a estudar a filosofia de Aristóteles sobre a influência de professores que seguiam ideias de Guilherme de Ockham. Toda a formação de Martinho Lutero foi na terra dele, na Alemanha, onde ele nasceu. Ockham, ele ensinava que a revelação era o único guia no campo da fé, mas que a razão era o guia verdadeiro da filosofia. Esse pensamento de Ockham teve uma influência muito grande na vida de Martinho Lutero. Percebe que quando ele diz, aqui tem uma coisa muito interessante que ele diz: a revelação é o único guia no campo da fé. Ockham dizia isto. E a razão é o guia no campo da filosofia. Então, se você quer tratar de assunto de fé, é a palavra de Deus, é a revelação, é a Bíblia. Mas se você quer guiar-se pelo caminho da filosofia, então é a razão. Você tem que fazer uso da razão. Isso teve uma influência muito grande na vida de Martinho Lutero, inclusive contribuindo para a conversão dele ao Evangelho de Jesus naquela ocasião. Os estudos filosóficos que ele fez em Erfurt convenceram ele da necessidade da intervenção divina para que o homem alcançasse a verdade espiritual e se salvasse. Então tem aqui duas verdades. Você tem a verdade da filosofia, que você alcança pela razão. E você tem a verdade espiritual que leva à salvação. E esta está na revelação da palavra, que é a Escritura Sagrada. Em 1502, ele recebeu o grau de bacharel em artes e em 1505 o de mestre em artes. Seu pai queria que ele estudasse direito, mas ele, apavorado, né, durante uma tempestade, prometeu a Santa Ana tornar-se monge caso fosse poupado. Seu pai chamou essa experiência de tramóia do diabo, né? Tem um filme que depois eu vou recomendar para vocês, que é o filme de Lutero, né? Lutero, o filme, e lá narra essa experiência da conversão dele, esse resultado que foi resultado de um pavor. Ele tinha pânico de tempestade, E numa dessas situações foi quando ele fez um voto que se a vida dele fosse preservada naquela tempestade, ele se tornaria monge. Não há evidência de que a vida dele corria risco na tempestade, mas era o medo que ele tinha que o acabou levando a fazer esse voto, né? 3 semanas após essa experiência traumatizante, né, da tempestade, ele entrou para um mosteiro da ordem agostiniana em Erfurt, sendo ordenado monge em 1507. Foi quando ele celebrou a sua primeira missa. Seu pai era um mineiro que havia enriquecido, né, e que queria que o seu filho fosse advogado. Naquela ocasião, né, formava-se em direito, como se forma até hoje em direito para isso. E o seu pai ficou tremendamente decepcionado com ele, irritado com ele, por causa da sua escolha pelo monastério.
Em 1508, ele ensinou teologia por um semestre na nova universidade fundada em Wittenberg. Essa universidade foi fundada em 1502 por Frederico, o eleitor da Saxônia, que mais tarde vai se tornar o protetor de Martinho Lutero no momento que ele teve os grandes conflitos dele com o Papa e com a Igreja Católica. Seus estudos teológicos aguçaram sua luta interior, levando Johann von Staupitz, o vigário-geral da sua ordem, a aconselhá-lo a confiar em Deus e a estudar a Bíblia. À medida que Lutero se aprofundava no estudo da teologia, aumentava dentro do coração dele a angústia pela verdade, né? A verdade da revelação. E quanto mais ele crescia no conhecimento da palavra, mais ele percebia que havia um distanciamento entre o que ele via no dia a dia da Igreja Católica com aquilo que era ensinado nos Evangelhos e na Bíblia Sagrada como um todo. E no momento de confissão, ele foi aconselhado pelo vigário-geral da ordem aonde ele servia a fazer duas coisas. Primeiro, confiar em Deus. Segundo, aprofundar-se no estudo da Bíblia. O seu vigário estava dizendo para ele que a resposta que ele procurava estava nas Escrituras Sagradas. No inverno de 1510 e 1511, sua ordem o enviou a Roma a negócios. Lá ele viu a corrupção e a luxúria da Igreja Romana e começou a compreender a necessidade de uma reforma. Em 1511, Lutero foi transferido para Wittenberg. Durante o ano seguinte, tornou-se professor de Bíblia e recebeu o título de doutor em teologia. Ele celebrava missa no castelo onde descobriu a justificação pela fé. Foi nessa universidade que ele e um grupo leal de professores e alunos amigos aceitaram a fé que se espalharia por toda a Alemanha. Lutero então passou a ensinar os livros da Bíblia no vernáculo e, para fazê-lo melhor, começou a estudar as línguas originais da Bíblia. A língua oficial da Igreja Católica, né, era o latim. As missas eram realizadas todas em latim. E o livro que ele estudava também era a Bíblia em latim. Mas para aprofundar o seu conhecimento, ele passou a estudar a Bíblia e pesquisar a Bíblia nos seus originais, né? E para facilitar a sua aula de teologia, né, para ajudar os seus alunos a compreenderem melhor o texto sagrado, ele passou a ensinar os livros da Bíblia na língua alemã, né? Quando diz aqui que ensinava no vernáculo, significa que ele estava usando uma versão alemã para dar as suas aulas. E também se aprofundou no estudo do grego e do hebraico para poder compreender melhor o que o texto sagrado estava dizendo na época em que ele foi escrito. E esta é uma coisa muito importante para todo aquele que se apresenta e que deseja ser um pregador do Evangelho fiel às Escrituras, né? Compreender o texto sagrado dentro do contexto que ele foi escrito. De 1513 a 1515, deu aula sobre Salmos. De 1515 a 17, sobre Romanos. E depois Gálatas e Hebreus. Entre 1515 a 1519, quando preparava suas aulas, ele encontrou paz interior que não conseguia nos ritos, nos atos ascéticos ou na famosa teologia germânica dos místicos, que ele havia publicado em alemão em 1516. Havia um compêndio extraordinário de teologia alemã na ocasião que ele estudava, ele fez a tradução e tudo, né? Mas ele não encontrou paz nisso. Mas enquanto preparava suas aulas, né, fundamentadas nas Escrituras Sagradas,
nos evangelhos de Romanos, ele encontrou a paz que ele tanto necessitava e que ele tanto buscava. O texto que causou impacto a Lutero e que todo mundo considera como o texto que resultou na sua escolha pela conversão a Cristo foi o texto de Romanos capítulo 1, versículo 17, né? E ali ele se convenceu que somente pela fé em Cristo era possível alguém tornar-se justo diante de Deus. A partir daí desenvolveu sua teologia de que somente a fé, somente a Escritura são autoridade para o pecador encontrar a salvação para a sua alma. Então os irmãos podem imaginar o grande conflito que ele vai causar nas universidades, né? E principalmente para as autoridades católicas naquela ocasião. Porque ele resgata a Bíblia como autoridade para o pecador encontrar a salvação e que esta salvação está na fé, pela fé em Jesus Cristo. Então vai contrário a toda a teologia católica ensinada até aquele momento. Lutero estava entrando num vespeiro que ele não podia imaginar, mas era providência divina, amados. Era providência de Deus para que isso acontecesse naquela ocasião. Em 1517, nós temos um cidadão chamado Johann Tetzel. Ele era agente do arcebispo Alberto e começou a venda de indulgências em Juttenborg, próximo a Wittenberg. Alberto, que não tinha idade para ser arcebispo, receberia a metade do dinheiro arrecadado para pagar o empréstimo tomado dos banqueiros da família Fugger, enquanto a outra metade iria para Leão X para ajudar a pagar pela construção da Basílica de São Pedro em Roma. Aqui é que na aula anterior a gente falou sobre justiça comprada, lembra? Uma das primeiras experiências dessa realidade aqui. Para ser arcebispo você tinha que ter uma idade mínima, e Alberto não tinha esta idade mínima para se tornar arcebispo. Então ele faz um negócio com a Igreja Católica, ele compra o direito de se tornar arcebispo. Então, num primeiro momento, o que a gente vê aqui? Que essas funções importantes da Igreja Católica naquele período medieval, final da era medieval e durante todo o período medieval, não era uma questão de trabalho realizado, fé, testemunho de uma vida transformada por Jesus Cristo. Não se tratava disso. Eram cargos que você comprava, né? Você exercia esses cargos politicamente dentro da igreja e tinha um valor para isso, né? Dizem hoje em dia que para se tornar um apóstolo desses atuais que a gente tem por aí, tem um valor, uma taxa que você paga aí de alguns milhares de reais, né? Para poder ser consagrado a essa função. As más línguas dizem isso por aí. Então, Alberto não tinha idade, mas ele fez um acordo com o Papa Leão X e para que ele pudesse pagar para ter esse privilégio de ser eleito ou consagrado arcebispo. E havia um teólogo naquela época que pregava que se você comprasse uma indulgência, né, ossos, pedaço de osso, cabelo, roupa, roupa manchada com o sangue de Cristo, um pedaço do espinho da coroa, né, que a igreja diz que tinha, né, da coroa que foi colocada na cabeça de Jesus, se você comprasse aquilo e pagasse um valor muito bom por aquilo, você tinha seus pecados perdoados. Então, esse Johann Tetzel já começou a vender as indulgências, né? E o dinheiro que fosse arrecadado seria parte dele, todo ele entregue a Alberto, e Alberto pagaria o empréstimo que ele fez aos banqueiros com a metade, e a outra metade ele então entregaria para Leão X construir a famosa Basílica de São Pedro. Então assim ele compra o direito, a justiça foi vendida. Ele compra o direito de ser eleito, escolhido arcebispo da Igreja Católica. Claramente, né, Lutero e seus amigos se revoltaram contra a exploração do povo por esse sistema de venda de indulgências e resolveram fazer um protesto público, né?
Mais à frente a gente vai tratar da questão das 95 teses. Tetzel ensinava que o arrependimento não era necessário. Olha o que ele dizia. O arrependimento não era necessário para quem comprasse uma indulgência, por si mesma capaz de dar perdão completo de todos os pecados. Então a teologia católica permitia que o Johann Tetzel, um teólogo católico, pregasse isso, ensinasse isso, né, e levasse as pessoas à compra de indulgências, né? Agora há poucos dias, vocês têm acompanhado aí pela mídia, né, um procurador resolveu entrar com uma ação, né, contra o bispo Valdomiro da Igreja Mundial. E a acusação é de que ele está vendendo uma semente, né, um caroço de feijão que tem poder milagroso, R$1.000. Olha que coisa pavorosa, né? R$1.000 um caroço de feijão. E esse feijão tem poder milagroso contra a Covid-19. Bom, vocês acreditam que há pessoas nesse país que é capaz de acreditar que isso realmente pode fazer um milagre? Pois é. Então, se hoje há pessoas que acreditam nisso, imagine naquela época, não é? Alguém acreditar que um botão da roupa dos apóstolos tinha poder milagroso e que não era nem necessário se arrepender dos pecados, porque bastaria comprar uma indulgência e todos os pecados seriam perdoados. Em 31 de outubro de 1517, Lutero afixou suas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg. Nelas condenava os abusos do sistema de indulgências e desafiava todos que tomassem conhecimento delas para um debate sobre o assunto. Então ele escreveu 95 pensamentos, argumentos contrários àquilo que era considerado teologia correta da Igreja Católica, a venda das indulgências. E Lutero faz isso baseado no conhecimento bíblico que ele adquiriu ao longo dos estudos das Escrituras Sagradas. O pensamento de Lutero não era criar um conflito com a Igreja Católica. O pensamento de Lutero era corrigir os erros que ele considerava dentro da Igreja Católica, produzir uma reforma religiosa dentro da Igreja Católica na intenção de que a Igreja voltasse aos princípios do Evangelho. Martinho Lutero não queria fechar a Igreja, acabar com a Igreja, criar um novo grupo ou uma nova seita, como ele é acusado pelos seus inimigos. A ideia dele realmente era reformar a Igreja Católica, trazendo ela de volta aos princípios do cristianismo. Entre 1518 e 1521, ele foi forçado a admitir a ruptura com o sistema romano como única alternativa para se chegar a uma reforma que significasse uma volta ao ideal da Igreja revelado nas Escrituras. Quando ele escreveu as 95 teses, ele desafiou a liderança da Igreja para um debate público e ele dizia categoricamente que o único argumento aceito seria as Escrituras Sagradas. Isso lhe causou muitos problemas por causa disso, né? Bom, de 1518 a 1521, nós temos a ruptura de Martinho Lutero com Roma, ou da Igreja com ele, né? Em 1518, chega a Wittenberg um jovem de 21 anos chamado Felipe Melanchthon, e ele veio para ensinar grego. E conhecia bem as línguas clássicas e também o hebraico, esse jovem. E ele veio para se tornar o teólogo da Reforma. Alguns historiadores dizem que Martinho Lutero foi o Machado da Reforma, mas que o jovem Felipe Melanchthon foi o sistematizador junto com João Calvino, né? Que também é chamado de sistematizador da Reforma protestante. Em 1518, Lutero dizia que para ele a única autoridade no debate que se aproximava não seria nem o Papa nem a Igreja, mas a Bíblia. Em 1520, Lutero resolveu levar o assunto ao povo alemão com a publicação de 3 panfletos, né? O apelo à nobreza germânica atingia a hierarquia da Igreja Católica. Nesse documento, Lutero questionava a autoridade do Papa sobre o poder temporal e pregava que os príncipes deveriam reformar a Igreja sempre que necessário.
o Papa não deveria intervir nos negócios civis e todos os crentes eram sacerdotes espirituais de Deus que podiam interpretar a Bíblia e tinham o direito de escolher seus próprios sacerdotes. Por esse viés, vocês vão perceber que Martinho Lutero ele é defensor da ideia de que igreja e Estado, né, sejam íntimos, sejam próximos, que haja essa cumplicidade entre igreja e Estado, diferente da tese dos batistas, né, desde a sua origem, que é de completa separação entre igreja e Estado. Aqui não. Aqui Martinho Lutero convoca os príncipes para assumirem a reforma da igreja. Então o luteranismo, quando nasce, ele já nasce atrelado ao Estado alemão, logo em seguida a reforma protestante na Alemanha. E talvez esse fosse um ponto negativo na biografia de Martinho Lutero. O ponto positivo que a gente pode destacar aqui nessa questão é quando ele diz que cada crente é sacerdote de si mesmo e não precisa de interferência ou de ação ou de intermediação de nenhum outro ser humano. E aqui ele está afrontando diretamente o Papa, né? Para que o crente possa ter comunhão com o Senhor, né? Ele tem esse canal livre, esse canal direto com Deus, segundo a opinião de Martinho Lutero. Em outubro, ele publicou um outro livreto chamado Cativeiro Babilônico, no qual, mais incisivo, desafiava o sistema sacramental de Roma. Lutero destacava somente a validade da ceia e do batismo. Então, o sacramento que ele considerava era só esse. Todos os outros ele desconsiderava. A igreja tem 7 sacramentos, Lutero só considerava batismo e ceia. Então, isso era uma pancada violenta no sistema sacramental da Igreja Católica. O terceiro folheto, o título foi Sobre a Liberdade do Homem Cristão. Atingia diretamente a teologia da Igreja Romana ao afirmar o sacerdócio de todos os crentes como resultado da fé pessoal em Cristo Jesus. As posições estavam por demais claras. Lutero atacara a hierarquia, os sacramentos e a teologia da Igreja Romana, e ainda invocava por uma reforma nacional. Em junho de 1520, Leão X lançou a bula Insurge Domini, que mais tarde resultou na excomunhão de Martinho Lutero. Seus livros foram queimados. Lutero, por sua vez, o que ele fez? Queimou em público a bula de Leão X, né? Os livros de Lutero passaram a fazer parte do Index, em relação de livros que eram proibidos pela Igreja Católica, e eles foram então queimados em praça pública como livros heréticos e que nenhum católico e nenhum aluno das universidades deveriam ler. E Lutero também publicamente pegou a bula papal que o excomungava e também em praça pública queimou. Então estava declarado o conflito entre ele e a Cúria Católica. Na primavera de 1521, Carlos V, né, que era imperador na ocasião do chamado Sacro Império Romano, né, convocou uma dieta imperial para o Worms, na qual Lutero deveria comparecer para responder por suas ideias, o que ele fez, e novamente se negou a retratar-se, a menos que provassem pelas Escrituras que ele estava errado e pediu ajuda de Deus. Ele sabia que a situação tinha apertado, não ia ser situação fácil não, né? Lutero sabia que ele estava correndo sério risco de morte ao defender as suas ideias naquela ocasião. De volta a Wittenberg, seus amigos o sequestraram e o levaram para o castelo de Wartburg, onde permaneceu até 1522. Nesse exílio forçado dele, né, ele teve um período ali de mais ou menos uns 2 anos, né, de um exílio forçado, para proteger a vida dele, porque tinha sido decretada a sua prisão e, consequentemente, a sua morte, tanto por enforcamento ou na fogueira, naquela ocasião. O imperador, nessa ocasião, ordenou a todo súdito que prendesse Lutero e o enviasse às autoridades. A leitura dos seus escritos foi proibida. E é nesse tempo, né, que ele
teve muitas experiências extraordinárias com Deus. E o hino Castelo Forte foi escrito nesta ocasião. Do período que vai de 1522 a 1530 é considerado um tempo de separação nas falas do nosso escritor Irencais. Nesse difícil período de maio de 521 a março de 1522, Melancto não perdeu tempo. Publicou um livro intitulado Loci Communis, escrito em latim. Foi o primeiro tratado teológico da Reforma. Melancto rejeitava a autoridade da Igreja Romana, dos pais, da lei canônica e dos escolásticos. Colocava sobre todos esses a Bíblia como autoridade final para os cristãos. Sua obra foi baseada na leitura de Romanos. Para ele, o homem era limitado pelo pecado e incapaz de ajudar-se a si mesmo. A lei em nada ajuda, porque sua principal função é revelar o pecado. Então, esse documento, esse tratado teológico, foi escrito por Filipe Melancto, que se torna base da reforma luterana, base da reforma protestante. Lutero aproveitou esse seu período de exílio forçado para traduzir do grego de Erasmo o Novo Testamento para o alemão em 1521-1522. Né? Então, período forçado, ele traduziu o Novo Testamento grego para o alemão, coisa que foi uma obra extraordinária para contribuir no avanço da reforma entre o povo alemão. A Bíblia toda, inclusive os apócrifos, foi traduzida do original para o alemão e concluída em 1534. Quando diz aqui original, não está falando da versão latina, da Septuaginta, mas do hebraico e do grego, viu, meus irmãos? Então, em 1534, Lutero traduziu a Bíblia toda para o alemão. Escreveu também sobre os votos monásticos, em que convocou monges e freiras a repudiarem seus votos iníquos, a deixarem a clausura e a se casarem. Isso causou um grande transtorno também nos monastérios daquela ocasião. Concluindo essa nossa aula de hoje, Lutero recolocou a pregação em seu devido lugar, restabelecendo um meio de instrução espiritual que havia sido largamente usado na igreja primitiva. Acima de tudo, levou sua geração a perceber que a cultura não era apenas uma questão da razão, mas da regeneração pela fé em Cristo. Lutero não repudiou o individualismo da Renascença, mas fez dele um assunto espiritual ao propor que, pela fé em Jesus Cristo, o indivíduo podia manter uma comunhão salvífica com Deus. No lugar da autoridade exclusiva da igreja, ele apresentou a Bíblia como a regra de fé e prática infalível que todo crente e sacerdote poderia usar para se orientar em questões de fé e moral. Esta foi a grande contribuição, resumidamente falando, foi a grande contribuição de Martinho Lutero, né? Quando ele se tornou, na linguagem de alguns historiadores, o Machado da Reforma. Eu tenho um capítulo que eu quero que vocês leiam, e depois eu vou dizer o que eu quero dele, né? Que é o capítulo 24 do livro História do Cristianismo ao Alcance de Todos, do Bruxelles, né? E o título do capítulo, Um Javali Selvagem na Vinha. Um Javali Selvagem na Vinha. Eu quero que depois vocês deem uma lida nesse capítulo do Cristianismo ao Alcance de Todos e posteriormente, então, durante a semana eu encaminho uma atividade alusiva à leitura desse capítulo, ok? Para reforçar o conteúdo, capítulo 27 do livro Cristianismo através dos séculos, tá? Tenham uma boa noite, Deus abençoe vocês e até a nossa próxima aula vídeo, ou vídeo aula, ok? Um abraço.